que eu sou do Sul. TV Tradição aqui no acampamento Farroupilha e comigo Paulo Gonçalves, que é historiador e um profundo conhecedor da indumentária gaúcha. E ele vai falar pra gente como você que está nos assistindo e quer vir para o acampamento Farroupilha ou quer frequentar algum evento tradicionalista e quer estar a rigor, a caráter, ou simplesmente honrar as tradições e costumes do Rio Grande do Sul, tá aqui o Paulo então. Paulo, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Então vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é a pilcha tradicional, a pilcha historicamente usada dentro do Rio Grande do Sul. A gente tem que entender que nós temos hoje em dia duas concepções de indumentária. Uma mais moderna, que ela sofreu uma transformação, assim como todo o traje, toda a cultura viva, ela sofreu algumas transformações que dentro do meio tradicionalista, esse meio que é vamos dizer assim, é um ambiente de preservação das coisas tradicionais, dos aspectos tradicionais da nossa cultura, e a indumentária é uma delas. Então a gente vai manter alguns aspectos históricos da nossa indumentária. Vamos começar pela bota. A bota é realmente de couro, tá? Preta ou marrom, tá? Solado de couro. Isso é uma bota bem tradicional. Para dançar, para pisar aqui no barro da harmonia, é uma bota bem tradicional. É bem comum as pessoas nesse mês de setembro virem para cá, se pilcharem para vir para o Parque da Harmonia e acabam às vezes cometendo alguns erros e comprando a primeira coisa que vem pela frente. A bombacha, que foi introduzida no Rio Grande do Sul no período de 1865, período de início da Guerra do Paraguai, ela é larga. É uma bombacha larga, uma bombacha fofa. Isso é uma característica, posso dizer até que é uma identidade do gaúcho do Rio Grande do Sul. Usa uma bombacha larga e ela usa um enfeite, né? Nem sempre tem, isso não é obrigatório, mas sempre tem, a gauchada gosta de usar, que a gente chama de favos, que é esse enfeite aqui lateral. E aí essa combinação de enfeites aqui, até mesmo botões, podem ser agregados para enfeitar essa bombacha. Tá? Sempre cores sóbrias, a gente não vai encontrar bombacha verde, amarela, cor de laranja. Sempre cores sóbrias, né? Como essa aqui vocês podem observar nessa bombacha aqui. Tá? Para prender essa bombacha, para a gente não perder, deixar ela cair, um cinturão de couro com fivela. A gente chama de guaiaca, comumente a gente chama de guaiaca. Por que guaiaca? Na verdade isso aqui é um cinturão com fivela e as guaiacas é esse bolsinho aqui, ó. Tem de 1 a 3 bolsinhos. Essa é a guaiaca, é o bolsinho usado para guardar dinheiro, guardar moeda ou até mesmo um reloginho de bolso é guardado aqui. Essa é a famosa guaiaca, mas a gente, por convenção, chama o cinturão todo ele de cinturão guaiaca. Mas é o cinturão, um cinto com guaiaca. O lenço vermelho, que é outra marca, principalmente do Rio Grande do Sul. O vermelho deixou uma marca muito forte. Os revolucionários Farroupilha usavam a cor vermelha. Os revolucionários de 93 e 23 usavam o lenço vermelho, que é a cor dos revolucionários, a cor da revolta, né? E é usada com vários nós. O nó é só um enfeite, né? Se nós formos usar para algumas representações de época, por exemplo, nós podemos fazer um nó Farroupilha ou um nó Maragato, né? E algumas entidades aí que adotam a cor do lenço branco ou o lenço vermelho usam somente o nó específico para cada cor de lenço. Tá? A camisa sempre uma camisa sóbria também, cores sóbrias, nada de cores amarelo, cores vermelhas. As cores sempre são em tons, pode vir riscada, sempre em tons também bem discretos. A nossa pilcha sempre é discreta. O traje do gaúcho é um traje discreto, tanto para o peão quanto para a prenda. Paulo, eu tenho uma dúvida aqui que paira sobre a minha cabeça já há bastante tempo. Eu já escutei muitas vezes que camisa preta somente em sinal de luto. Isso procede ou a camisa preta também pode ser utilizada normalmente? Isso procede. Até uma citação do Antônio Augusto Fagundes, que traz uma obra que fala sobre alimentar. Ele cita que alguns erros dos tradicionalistas, na época que ele pesquisou, isso foi em 1996, ele fala que o erro dos tradicionalistas é justamente isso, vestir de zorros, é o termo que ele usa, onde usa bota preta, bombacha preta, camisa preta, casaco preto, e o pessoal sai verdadeiros zorros aí pelos festejos farroupilhas. Mas o preto sempre, por tradição, é usado em situação de luto, realmente. Tá? E a última peça, alguns dizem que a primeira peça a ser colocada é a última a ser retirada do gaúcho, né, que é o chapéu, né, de feltro. Né, e algumas, a formação de copa sempre existe uma variação bastante grande. Geralmente usada com aba larga, né, isso aqui protege do vento, protege do frio, protege da chuva, protege contra o sol. Né, o chapéu é também
uma marca registrada do gaúcho, né? Principalmente na fronteira usa aquele chapéu de aba larga, né? Assim como a bombacha tem as suas variações entre mais estreitas, principalmente usadas na serra, e as bombachas largas, ou a famosa bombacha de 2 panos usada na região da fronteira. Outra pergunta que eu quero te fazer, aproveitando o teu conhecimento. Peças de couro, jaqueta, casaco, colete de couro. São peças mais modernas, a gente não encontra registro no vestuário tradicional do gaúcho essas peças confeccionadas em couro. Nós vamos encontrar alguns registros históricos, mas isso aí nós vamos nos volver lá para o século XVIII, século XVII, onde alguns gaúchos confeccionavam trajes de couro. Hélio Moura Mariante é um historiador que escreve A Idade do Couro, o nome da obra dele, e ele vai citar em algum momento que alguns gaúchos, isso não é de uso geral, mas se usou coletes feitos de couro. Mas aquele período, a Idade do Couro, o período da courama, essa matéria-prima era abundante. Então eles se alimentavam da pouca carne dos animais, o resto ficava estragando, isso foi antes do período das charqueadas, né, e aproveitava o couro então para vender. E algumas peças de indumentária, como um colete, era feito de couro, mas isso era século XVII, século XVIII. Atualmente, esses coletes de couro é uma invenção moderna, né, da gauchada, e assim como a jaqueta. Tradicionalmente, a gente não tem essa peça, mas é usado hoje em dia para a gente passear com tranquilidade. Né? É uma peça que a gente vai fazer nas representações em entidades, enartes e rodeios, a gente não faz representações de época com essas peças feitas de couro. Mas no nosso dia a dia, o tradicionalista ele usa comumente sem problema nenhum. Ok. Tu falasse num outro elemento que a gente não está mostrando aqui, que é o colete. O colete também faz parte, né, da indumentária. O colete faz parte da indumentária. A gente chama de a gente pode usar colete, é um traje mais elegante, né? O Eduardo Teva, eu gosto de citar na obra dele que o colete ajuda a alongar o corpo masculino, e ele é usado também em combinação com a bombacha. Né, o famoso terno, a bombacha, colete e o casaco ele vem nessa combinação. O colete também vem, algumas regras são determinadas para esse colete, porque nós temos 2 tipos de colete, tá? O colete para o traje histórico e um colete para o traje atual. A única diferença é um colete histórico, ele é um tecido inteiro, e o nosso colete atual ele tem uma fivelinha de ajuste, um tecido de cetim, um tecido leve nas costas, né, que caracteriza um traje atual, usado após então 1865. Tá certo. Bom, Paulo, a gente procurou mostrar aqui a indumentária típica básica, né? Isso aqui, o pessoal se vestindo desta forma aqui, está dentro tanto do regulamento quanto do contexto histórico. Claro, como tu falaste, tem situações em que a pessoa pode colocar um colete, pode colocar um casaco. Uma outra situação, como a pilcha é um traje oficial, um casaco, um blazer, também é permitido já hoje em dia, né? É bem adequado usar um blazer. Com combinação com bombacha ou não, ele pode ser usado com tranquilidade. Por ser um traje oficial, por lei estadual, tu pode usar esse traje em qualquer ambiente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Pode ser usado com tranquilidade. Bom, nós temos aqui um colete de couro, que não é digamos assim, o oficial, né? Esse não é oficial. Mas o modelo, para que as pessoas possam ver, o modelo, como tu falaste, com a fivelinha de ajuste atrás, para o pessoal ver no que diz respeito a modelo. Realmente é um colete de couro, não é tradicional, não vai ser usado pelo menos em representações de época, mas o modelo é que a fivela de ajuste seria isso aqui, né, com essa fivelinha para ajustar do tamanho do gaúcho, tá? Mas esse é um colete. Tá? Modelo, né? Esse é o modelo. O modelo, esse colete de couro aqui, como eu digo, é uma invenção moderna, né? O pessoal usando as peças de couro, que é bem valorizada hoje em dia, contemporaneamente, mas não é tradicional esta peça aqui. Tá? Se o gaúcho que for vir para o Parque da Harmonia, o pessoal que foi para a Expo Inter há pouco tempo, vestir dessa forma aqui, com essas peças demonstradas anteriormente, vai estar piochado de maneira correta. Vai vir aqui e vai representar bem a cultura do Rio Grande do Sul. Tá certo. Muito obrigado, Paulo. Conversamos então com Paulo Gonçalves, historiador e um profundo conhecedor da indumentária do Rio Grande do Sul. Para a TV Tradição, André Magalhães.